estamos na casa de Martinho Lutero, em Wittenberg. Essa casa foi doada por ele, pelo príncipe eleitor da cidade. E nós vamos usar o tempo que nós vamos passar aqui para rememorar alguns pontos aí da vida de Lutero, as principais etapas da vida dele. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, uma cidade relativamente próxima aqui dessa região. O pai dele era minerador e desde cedo o que o pai dele queria ou intentava era enviá-lo para estudar direito. Era uma forma aí das pessoas progredirem socialmente, ascenderem socialmente naquela época. Então cedo ele é enviado para duas escolas, uma em Mansfeld e outra em Magdeburg. Essas escolas eram ligadas à Ordem dos Irmãos da Vida Comum, que era um tipo de movimento monástico um pouco diferente do usual, já que eles entendiam que aquele que servia nessa ordem deveria glorificar a Deus em algum tipo de trabalho secular. Então eles abriam escolas e Lutero vai estudar nessas escolas aí, se preparar, né, para adquirir o latim para entrar na faculdade de Direito. E é numa dessas escolas, com 14 anos, que ele vai ver a Bíblia pela primeira vez. A Bíblia grande, amarrada lá na biblioteca, não por maldade, mas porque era um objeto caro e raro de ter. Então, mesmo vivendo numa sociedade cristã, numa comunidade, numa Europa, que seria uma sociedade cristã, então Lutero vem a ver a Bíblia tarde, aí na adolescência. Com 18 anos, ele vai fazer o bacharelato, entra para estudar o bacharelato de artes em Erfurt, e mais adiante ele vai, em 1505, ingressar no mestrado. A Universidade de Erfurt fica aqui perto, mais ou menos uns 40, 50 minutos daqui. Ele vai dizer que o tempo dele aí nessa universidade era como viver numa cervejaria, num prostíbulo, dado os problemas morais que ocorriam ali naquele lugar. Em 1503 ele vai se ferir gravemente, ele vai tropeçar, vai cair sob o espadinho dele e quase tem o seu ventre rompido. E já uma experiência aí de proximidade com a morte que vai começar a impactá-lo também. Um ponto importante aqui é que Lutero ele vive numa época que tem pavor da morte, as pessoas morrem de medo da morte. Há uma total insegurança quanto à eternidade e a igreja não tinha mais a capacidade de trazer paz a consciências atormentadas, a pessoas atormentadas nessa época. Uns 2 anos depois, em julho de 1505, ele vai andando nessa região, ele vai ficar preso no meio de uma tempestade de raios, vai ficar apavorado e vai invocar a Mãe de Cristo, conhecida na época como Santa Ana, implorando que Santa Ana salvá-lo, ele vai se entregar ao serviço monástico, ele vai viver agora para Deus. E 2 dias depois, ele vai entrar no convento dos eremitas agostinianos, também em Erfurt, e ele vai começar a estudar a teologia, começar a estudar para ser um pároco. Nessa época, vivendo em crise, ele vai dizer o seguinte: como serei salvo? Eu me dizia continuamente, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça. Então, esse tipo de noção de merecer a graça é que vai levar ele para o mosteiro. A ideia de salvação na Idade Média, nesse período, era basicamente o seguinte: Deus não negaria a sua graça àquele que fizesse o seu melhor. Então, a presunção aqui é que o fiel que se aplicasse à vida piedosa, que estivesse ligado à igreja, recebendo graça mediada pelos sacramentos, essa pessoa poderia merecer a graça. Mas o que Lutero começa a descobrir é que ninguém consegue fazer o seu melhor de tal forma que venha receber graça. Então ele vivia atormentado, ele vai ser ordenado em 1507, e ele vai dizer o seguinte, falando desses tormentos, né? Eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. E nesse ambiente aí, ele vivia atormentado. Ele, por exemplo, algumas vezes no claustro, ele dormia praticamente seminu, com o corpo na laje, com a ideia ali que o frio viesse a mortificar ele, viesse de alguma forma combater o pecado nele. E ele vivia atormentando o seu confessor, um homem chamado Johann von Staupitz. Esse confessor vai ser muito importante na vida de Lutero. Ele não vai abraçar a reforma, ele vai morrer católico romano, mas ele, como confessor e como mentor, tem um papel preponderante nas mudanças dramáticas que vão ocorrer em Lutero e que vão levá-lo ao caminho da reforma. Ele, quase todo dia, ele ia a esse confessor falar dos seus pecados, das suas ansiedades,
E conta-se que o confessor dele uma hora vira para ele e diz: Lutero, cometa um pecado digno do nome, mate, cometa adultério, aí você vem confessar comigo. Mas Staupitz não estava só de brincadeira, não era só alguém bem-humorado. Ele faz duas coisas com Lutero. A primeira, ele vai dizer que Lutero precisa buscar refúgio nas chagas de Cristo. Então, ele vai ser talvez a primeira pessoa na vida de Lutero a levá-lo para o crucificado. E essa ênfase na crucificação de Cristo, nas chagas de Cristo, nas dores que Cristo sofre no lugar em favor de pecadores, fica marcado nas igrejas luteranas, né? A gente geralmente tem quadros ou cruzes que vão frisar bastante a centralidade de Cristo crucificado. E o segundo ponto que Staupitz faz com Lutero, vendo que talvez grande parte das lutas dele com a sua insegurança tem a ver com ócio, vai levá-lo a se tornar professor de Bíblia. E Staupitz vai dizer o seguinte para ele, também de forma bem-humorada: tudo deixa entrever que dentro de um pouco Nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra. Ele está escrevendo isso em 1508, mais ou menos 10 anos antes de Lutero de fato disparar, entrar no caminho da reforma, fixando as 95 teses na igreja do castelo, na porta ali da igreja do castelo. E ele continua dizendo: então, Deus, que vai ter muito trabalho aí no céu e na terra, precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos, que vivas, pois, ou que morras, Deus tem necessidade de ti em teu conselho. Então, Staupitz coloca Lutero no caminho do estudo da Bíblia, nos seus originais, do grego e no hebraico. Lutero agora passa a se preparar para ser um professor de Bíblia. Nessa época, Lutero vai fazer uma peregrinação a Roma. Ele vai entender que esse tempo dele em Roma é basicamente inútil. Aquela ida a Roma não tem o poder também de pacificar a consciência atormentada dele, as lutas dele, mas ele, entre 1508 e 1512, ele começa a estudar a Bíblia formalmente, até que em 1512 ele é agora separado para ser doutor em Bíblia. E ele diz o seguinte no seu doutoramento: eu, doutor Martim, fui chamado e forçado a tornar-me doutor, contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor, e prometo e voto pelas Sagradas Escrituras, que tanto amo, pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Dois pontos que eu acho muito bonitos aqui nessa espécie de juramento que Lutero profere aqui. É o primeiro, que ele foi forçado a se tornar doutor contra a vontade dele. E esse é um ponto curioso. A gente começa a comparar biografias na história da igreja. Ambrósio, um pai da igreja, que foi bispo em Milão; Agostinho, que foi bispo no norte da África; Calvino, depois do próprio Lutero. Todos esses homens, eles se sentiam arrastados para o ministério. Nenhum deles era voluntário. Eles entendiam que Calvino vai dizer que Deus o obrigou a entrar no jogo, por assim dizer. Então, há um senso em Lutero, em outros, de impotência. Eles sabem que o ministério é alguma coisa pesada demais, grande demais, e eles são pequenos demais para desempenhar a tarefa de pregadores. E outro ponto que eu julgo muito importante nessa citação de Lutero é que ele promete e vota pelas Sagradas Escrituras, que ele tanto ama, pregar e ensinar fielmente as mesmas. Então, nós temos aqui um homem, já no começo da carreira dele, como docente, como pregador, que entende que é Deus que levou ele para essa situação. Ele não se ofereceu para ser um ministro, é Deus que o obrigou a ser um professor de Bíblia. Do outro lado, ele agora assume um juramento solene que ele vai pregar a Sagrada Escritura de forma fiel, de forma solene. É um tipo de senso de responsabilidade que acaba faltando em muitos pastores e pregadores, infelizmente, aqui no nosso tempo, né? E a partir disso, em 1513, Lutero vai para a Universidade de Wittenberg e começa a lecionar Bíblia na universidade. E ele vai dizer que, no decorrer desses estudos de Bíblia, o papado se soltou dele. Então, entre 1513 e 1515, ele vai expor os Salmos, fazendo análise detalhada dos Salmos para os alunos da universidade. Depois, Romanos, de 1515 a 1516. Depois, Gálatas, de 1516 a 1517. Finalmente, Hebreus, em 1517. E depois ele volta para Salmos, 1513, 1515. Não se sabe exatamente quando Lutero experimenta a compreensão de que a salvação se dá somente pela graça, recebida pela fé somente. Fala-se da experiência da torre. Então nós temos atrás aí a torre do claustro, onde ele também estudava e se gastava tempo aqui. Então seria um dos lugares onde ele estaria estudando aqui onde era o antigo mosteiro aqui dos agostinianos. Mas o fato é que em algum momento Lutero vai ter a percepção
de que o Deus da justiça é o Deus que também confere justiça. É o Deus que é justo e justificador, como diz Paulo em Romanos. Isto é, Deus não é apenas o Deus irado contra o pecado, o Deus que vai julgar o pecado e o pecador, mas Deus também se compraz, Ele que é justo e reto, em derramar o seu favor, em declarar justo o pecador que crê em Cristo somente. Então, em algum momento aí, por volta de 1517, 1518, 1519, é entendido que Lutero vai ter um insight, que quando Paulo fala do Deus justo e justificador, quer dizer que Deus permanece justo, em termos de integridade e santidade, mas Deus confere a sua justiça, Ele coloca a sua justiça sobre pecadores, de tal forma que ao revestir esses pecadores com a justiça dele, que é recebida pela fé somente, é como se esses pecadores nunca tivessem cometido pecado e são tratados agora por Deus como gente completamente reta e justa, não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo fez no Calvário. 2 anos antes da morte dele, ele escreve como reminiscência do que ele experimentou aqui. Ele diz assim: noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. E essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para os céus. Em outras palavras, em algum momento entre a ação de Lutero de fixar as 95 teses da porta da igreja do castelo e a sua ida a Worms para diante do imperador e da dieta, confessar que ele não tem como mudar a posição dele, porque a posição dele está cativa à palavra, Lutero tem a percepção de que aquele que crê em Jesus, ele recebe justiça, uma justiça que vem de fora dele, a justiça que vem de Cristo. Em outras palavras, se na visão medieval o homem que faz o seu melhor pode vir a receber graça, o que joga aquelas pessoas de consciência sensível numa crise espiritual, porque no final nenhum de nós consegue fazer o seu melhor para receber graça, o que Lutero agora ensina é que a graça não chega a nós como um processo pontilhado, a graça chega a nós como um ato que é nos conferido pelo que Cristo fez na cruz e é recebido pela fé somente. Então, o que Lutero começa a fazer é aprofundar esse tema entre os alunos da universidade, e ele começa a pregar esse tema na igreja de Santa Maria, a igreja que ele era o pregador aqui perto desse claustro da casa, que vai se tornar a casa dele mais adiante. Essa é a época também que indulgências começam a ser vendidas aqui na Alemanha. A ideia é arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Então, indulgências eram uma espécie de bula ou carta, que sendo comprada, asseguraria pecados para as pessoas, asseguraria, por exemplo, tirar um parente nosso que morreu do purgatório e levá-lo até o céu. E o principal vendedor de indulgências daquela época era um monge chamado Johann Tetzel. Ele foi enviado para cá como representante do Papa Leão X e ele começou a vender essas indulgências na região, ao redor aqui da cidade de Wittenberg. E um tipo de fala dele diz o seguinte: não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar dos outros. Isso era embalado por uma música. O refrão da música diz: no momento que a moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. E essa venda de indulgências coincide com a proximidade do dia de Todos os Santos, quando haveria peregrinação aqui na cidade. A cidade era famosa pelo seu número de relíquias que ela tinha aqui. Havia cerca de 17 mil relíquias na cidade e dizia-se que a veneração dessas relíquias asseguraria mais ou menos aí 120 anos de perdão de pecados para aqueles que venerassem essas relíquias. Talho do leite da Virgem Maria, pedaço do dedo de João Crisóstomo, fio da barba de outro santo, etc. e tal, eram relíquias que eram preservadas aqui para as pessoas virem venerar. E então, sabendo que a cidade estaria lotada e para suscitar um debate sobre o valor de relíquias, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa na porta da igreja do castelo as 95 teses, originalmente em latim, que era a língua de debate acadêmico naquela época, mas rapidamente essas teses vão ser traduzidas para o alemão e vão ser disseminadas por todo o
por todo o território e mais além. O título dela, na verdade, não é 95 teses, o título dela é o Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências. E esse documento se tornou um best-seller, se espalhando por toda a Europa. Algumas das teses dizem o seguinte: primeira tese, talvez a mais famosa e mais conhecida. Ao dizer fazer penitência, Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. A tese 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Essas teses, então, rapidamente se disseminaram pela Europa. Essa época que a imprensa está a pleno vapor e a imprensa vai ter um papel preponderante nessas teses se espalhando por toda a Europa. Como se diz, então, as coisas agora começam a se suceder com rapidez. Em abril de 1518, por causa do impacto das teses, Lutero é chamado a apresentar um debate no convento dos agostinianos em Heidelberg, ao lado da universidade daquela cidade. E ele se dirige para lá e vão dizer os historiadores que o debate que Lutero oferece em Heidelberg é tão ou até mais importante do que as 95 teses. O que Lutero vai propor em Heidelberg, nesse debate, é uma distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Em outras palavras, para Lutero, a igreja medieval era cativa da teologia da glória. A igreja medieval queria ver Deus de forma imediata, por isso expressões de poder. A igreja queria chegar a Deus por meio de misticismo, legalismo e especulação. O que Lutero vai propor como resposta antídoto à teologia da glória é a teologia da cruz. Em outras palavras, o cristão só chega a Deus não em poder, mas na fraqueza de Deus, não em obras e sinais de prodígios, mas na cruz de vergonha e dor no Gólgota. Do outro lado, e Lutero gostava de paradoxos, ele vai frisar que é na fraqueza de Deus que todo o nosso pecado é perdoado e o diabo é vencido. Então, Lutero reverte muito das imagens de poder que a gente nutre aí quanto à devoção e espiritualidade, mostrando que o Deus fraco é que vence, o Deus fraco é que triunfa, e nós, à semelhança do povo do Antigo Testamento que encontrava Deus apenas no propiciatório, nós só encontramos Deus por meio de Jesus Cristo, é o único caminho que o homem tem para chegar a Deus. O debate foi tão impressionante que um monge dominicano que estava presente, Martin Butzer, vem a se converter. Ele vai escrever que, impressionado com a argumentação de Lutero, que Lutero parecia o apóstolo Paulo quando argumentava a respeito da veracidade da teologia da cruz. Em 1520, Lutero vai escrever 3 textos programáticos muito importantes. Os 3 textos têm língua portuguesa. O primeiro é a nobreza cristã na nação alemã, que é um ataque contra a hierarquia católica. Depois ele escreve do cativeiro babilônico da igreja, que é um ataque contra o sistema sacramental da igreja medieval. E, finalmente, sobre a liberdade cristã, em que Lutero vai argumentar a respeito do sacerdote de todos os crentes. Nosso único mediador é Cristo, ele é o sumo sacerdote, todos somos sacerdotes, temos livre acesso a Deus por meio de Cristo, só que do outro lado, nós sempre somos sacerdotes de outrem, nunca somos sacerdotes para nós mesmos. Nós precisamos da comunidade cristã, nós intercedemos mutuamente uns pelos outros, não é possível um cristão ser cristão fora da comunidade cristã. Em dezembro de 1520, ele vai queimar a bula papal, que o ameaça de excomunhão. Então ele lança agora um novo desafio à Igreja Católica, até que em 1521 ele é convocado para dar conta do seu ensino. E ele é chamado então para sair de Wittenberg e ir a Worms, para se apresentar diante do imperador, diante dos príncipes eleitores, diante do clero ali reunido. Ele participa de debates ali a respeito do seu ensino. É ordenado que ele abandone o seu ensino ali, diante de todos aqueles poderosos, e aí ele profere suas famosas palavras, que já são um marco, né? Ele diz o seguinte: já que me pede uma resposta simples, ele está falando para o seu interlocutor que exige que ele renuncie a tudo que ele escreveu e volte para o redil da igreja medieval, da igreja romana. Então ele diz: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas, a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada, ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso, e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude.
Amém. Ele profere esse desafio final em 18 de maio de 1521, diante da dieta de Worms. A minha consciência está presa na palavra de Deus. Ele não tem como revogar aquilo que ele havia escrito, porque ele entendia que o que ele escreveu era conforme a Sagrada Escritura. Como se diz, então, tudo mais agora é como que a conclusão dessa história. Lutero presume que vai ser morto depois de Worms, porque ele é excomungado e prescrito. O príncipe eleitor vai forjar um sequestro para salvá-lo. Ele vai ser levado ao castelo de Wartburgo, vai passar um bom tempo lá, quase um ano ali naquele lugar. E naquele lugar ele traduz o Novo Testamento grego para o alemão. E essa tradução que ele faz vai se tornar um best-seller na Alemanha. Mais adiante, ele vai, junto com alguns colegas, fazer a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o alemão, oferecendo para os seus compatriotas alemães a Bíblia inteira. É dito, inclusive, que o idioma alemão foi inventado, o idioma alemão moderno é inventado pela Bíblia que Lutero traduz nessa época em Wartburg e algum tempo depois. Em 1525 ele se casa com uma freira, Catarina von Bora. Nós temos atrás de nós ali a imagem dela, uma imagem muito evocativa, porque até então a noção de espiritualidade mais elevada era uma vida de quietude, a vida do claustro, a vida refugiada do mundo. Nós temos uma ex-freira passando pelos umbrais da porta. A atitude dela é de alguém muito orgulhosa da sua posição, ela tem orgulho de ser aquela que administra a casa dela. Ela está numa posição de movimento, quer dizer, ela é uma mulher de ação. Agora a espiritualidade de Catarina von Bora é uma espiritualidade de ação. Ela carrega com orgulho a aliança na sua mão direita, como sinal de que ela agora pertence a Lutero. Lutero é o seu esposo. Um ponto interessante é que ambos é que vão, por assim dizer, criar a noção de que nós casamos porque estamos amando, nós amamos ou estamos apaixonados. Até então o casamento era uma questão de contrato. Lutero também não queria casar e a Catarina que praticamente o leva ao altar, dizendo que o ama, que quer casar com ele, e ele querendo arrumar alguém para casar com ela, mas eles acabam casando, vão ter 6 filhos, vão criar 4 órfãos, e Lutero vai dizer que o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Lutero vai falecer com 62 anos, em Eisleben, a mesma cidade que ele nasceu. Ele sai daqui para Eisleben para resolver uma querela entre nobres locais. Ele prega na cidade, ele falece naquela cidade e diante do confessor dele, ele vai dizer que ele morre em Cristo, morre crendo nas verdades que ele anunciou quando pregador aqui, quando professor aqui na cidade de Wittenberg, e descobre um bilhetinho ao lado da cama dele depois da morte dele. Ele diz o seguinte, o bilhete: que pessoa alguma pense ter compreendido a Sagrada Escritura, a menos que tenha durante 100 anos dirigido a igreja com Elias, Eliseu, João Batista, Jesus e os apóstolos. Somos mendigos, essa é a verdade. Essa frase final sintetiza alguns pontos interessantes aí da vida de Lutero, do pensamento dele. A ênfase no estudo intenso da Bíblia, que evoca o lema somente Escritura. A ideia de que somos mendigos, a gente depende da graça, né? Então, sola Escritura. A ideia de que isso é verdade, tem que ser crido como verdade, sola fide. Então, praticamente o bilhete de despedida final de Lutero para os seus amigos e para nós aqui, sintetiza várias ênfases muito marcantes da carreira de Lutero. Ele é enterrado em Wittenberg, na igreja do castelo, todos os sinos repicando, e assim termina a vida desse homem. É Karl Barth que sintetiza bem o que a gente pode receber de Lutero hoje. Ele não era uma pessoa de trato fácil. Quanto mais o tempo passou, mais a saúde dele declinou. Isso trouxe prejuízos pessoais para ele, prejuízos dos seus debates, muitas vezes amargos e duros. Ele tinha uma língua ferina, rude muitas vezes, um humor muito espalhafatoso outras vezes, mas Barth vai dizer o seguinte: quem mais foi Lutero, além de um professor da igreja cristã, que não se pode celebrar de outra maneira senão ouvindo? Então a gente, quando pensa em Lutero, a gente não está querendo emular a vida dele. Ele era pecador e não livre de falhas, como todos nós temos. Mas ele foi um exímio comentarista da Bíblia, alguém que teve uma percepção espiritual brilhante a respeito da nossa salvação, da justificação que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, e a gente o homenageia ouvindo as percepções que ele tinha da Bíblia, sendo leais a elas na medida que elas são bíblicas também.